Estudo sobre o Evangelho de João, parte 03, dia 29 de dezembro de 2023. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A passagem da Escritura, agora diante de nós, é muito curta, se a medirmos por palavras, mas é muito longo se o medirmos pela natureza de seu conteúdo. Sua substância é tão imensamente importante que faremos bem em considerá-la separada e distintamente. Este único versículo contém matéria mais do que suficiente para uma exposição completa. A principal verdade que este versículo ensina é a realidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou ser feito homem. João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O significado claro dessas palavras é que nosso divino Salvador realmente tomou a natureza humana sobre ele, a fim de salvar os pecadores. Ele realmente se tornou um homem como nós em todas as coisas, exceto o pecado. Como nós, ele nasceu de uma mulher, embora tenha nascido de maneira milagrosa. Como nós, ele cresceu da infância à adolescência e da infância à condição de homem, tanto em sabedoria como em estatura. Lucas 2:52. Como nós, ele teve fome, sede, comeu, bebeu, dormiu, ficou cansado, sentiu dor, chorou, regozijou-se, maravilhou-se, foi movido a raiva e compaixão. Tendo se tornado carne e tomado um corpo, ele orou, leu as Escrituras, sofreu a tentação e submeteu sua vontade humana à vontade de Deus Pai. E, finalmente, no mesmo corpo, ele realmente sofreu e derramou seu sangue. Realmente morreu, foi realmente sepultado, realmente ressuscitou e realmente ascendeu ao céu. E, no entanto, durante todo esse tempo, ele era Deus tanto quanto homem. Esta união de duas naturezas na única pessoa de Cristo é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da religião cristã. Ele precisa ser cuidadosamente declarado. É apenas uma daquelas grandes verdades que não devem ser curiosamente investigadas, mas acreditadas com reverência. Em nenhum lugar, talvez, encontraremos uma declaração mais sábia e judiciosa do que no segundo artigo da Igreja. O Filho, que é o Verbo do Pai, gerado desde a eternidade do Pai, o Deus mesmo e eterno, é de uma substância com o Pai, tomou a natureza do homem no seio da bem-aventurada Virgem de sua substância, para que duas naturezas inteiras e perfeitas, isto é, a divindade e a humanidade, foram unidas em uma pessoa, para nunca mais ser dividida, da qual é um Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas, enquanto não pretendemos explicar a união de duas naturezas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos hesitar em cercar o assunto com cautelas bem definidas. Embora declaremos com mais cuidado o que acreditamos, não devemos deixar de declarar com ousadia o que não acreditamos. Nunca devemos esquecer que, embora nosso Senhor fosse Deus e homem ao mesmo tempo, as naturezas divina e humana nele nunca foram confundidas. Uma natureza não engoliu a outra. As duas naturezas permaneceram perfeitas e distintas. A divindade de Cristo nunca foi deixada de lado por um momento, embora velada. A masculinidade de Cristo durante sua vida nunca foi por um momento diferente da nossa, embora pela união com a divindade grandemente dignificada,
Embora Deus perfeito, Cristo sempre foi um homem perfeito desde o primeiro momento de sua encarnação. Aquele que foi para o céu e está sentado à direita do Pai para interceder pelos pecadores é tanto homem quanto Deus. Embora homem perfeito, Cristo nunca deixou de ser Deus perfeito. Aquele que sofreu pelo pecado na cruz e foi feito pecado por nós, foi Deus manifestado em carne. O sangue com o qual a igreja foi comprada e chamada de sangue de Deus, Atos 20 e 28, embora ele tenha se tornado carne no sentido mais amplo, quando ele nasceu da Virgem Maria, ele nunca, em nenhum período, deixou de ser o Verbo eterno. Dizer que ele se manifestou constantemente sua natureza divina durante seu ministério terreno seria, é claro, contrário aos fatos claros. Tentar explicar por que sua divindade às vezes foi velada e outras vezes revelada, enquanto ele estava na terra, seria se aventurar em terrenos que devemos deixar em paz. As advertências que acabamos de dar podem parecer à primeira vista desnecessárias, cansativas e vertiginosas. E precisamente a negligência de tais cuidados que arruína muitas almas. Essa união indivisa constantemente de duas naturezas perfeitas na pessoa de Cristo é exatamente o que dá valor infinito à sua mediação e o qualifica para ser o próprio mediador de que os pecadores precisam. Nosso mediador é aquele que pode simpatizar conosco, porque ele é muito homem e, no entanto, ao mesmo tempo, ele é aquele que pode lidar com o Pai por nós em igualdade de condições, porque ele é muito Deus. E a mesma união que dá valor infinito à sua justiça, quando imputada aos crentes. É a justiça daquele que era Deus tanto quanto homem. É a mesma união que dá valor infinito ao sangue expiatório que ele derramou pelos pecadores na cruz. É o sangue daquele que era Deus tanto quanto homem. É a mesma união que dá valor infinito à sua ressurreição. Quando ele ressuscitou como cabeça do corpo de crentes, ele ressuscitou não como mero homem, mas como Deus. Deixe que essas coisas penetrem profundamente em nossos corações. O segundo Adão é muito maior do que o primeiro Adão foi. O primeiro Adão era apenas homem, e assim ele caiu. O segundo Adão era Deus, tanto quanto homem, e assim ele conquistou completamente. Deixemos o assunto com sentimentos de profunda gratidão e gratidão. Está cheio de abundante consolação para todos que conhecem a Cristo pela fé e creem nele. A palavra se tornou carne. Então, ele é aquele que pode ser tocado com sentimentos das enfermidades de seu povo, porque ele mesmo sofreu sendo tentado. Ele é todo-poderoso porque ele é Deus, e ainda assim ele pode simpatizar conosco porque ele é homem. A palavra se tornou carne. Então ele pode nos suprir com padrão e exemplos perfeitos para a nossa vida diária. Se ele tivesse andado entre nós como um anjo ou um espírito, nunca poderíamos imitá-lo. Mas tendo morado entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar como ele andou. 1 João 2,6. Ele é um modelo perfeito porque ele é Deus. Mas ele também é um modelo exatamente adequado às nossas necessidades porque ele é homem. Finalmente, o Verbo se tornou carne. Então vejamos em nossos corpos mortais uma dignidade real e verdadeira, e não os contaminemos com o pecado. Por mais vil e fraco que possa parecer o nosso corpo, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de tomar sobre si e de levar para o céu. Esse simples fato é uma promessa que ele ressuscitará nossos corpos no último dia e os glorificará junto com os seus. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado, glorificado seja o teu santo nome.
Obrigado, ó Deus, por tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque Tu estás conosco. A Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.